Boa tarde, sextou, bebê, no ar, o seu programa Bola na Rede, feito com muito carinho para você. Aqui a gente fala de tudo, até de futebol, muita informação, comentários e descontração. E o Cruzeiro venceu bem o Vila Nova ontem à noite, segue para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eduardo, que não é o velho do Rio, foi o nome da noite com 2 gols. Mudando de chave no Galo, Coelho passa a ser baixa. Ele teve uma lesão confirmada e com isso o Atlético pode perder um de seus melhores jogadores. E agora é o brasileiro para a turma Atlético e Cruzeiro. E o Real Madrid finalmente anunciou a saída de Carlo Ancelotti, o novo técnico da nossa seleção. Vamos falar também de quem se deu bem na Copa do Brasil e quem sobrou. Tudo isso e muito mais, vem com a gente no Bola na Rede, tem muita informação, opinião e a opinião sempre bem fundamentada dos nossos comentaristas. Participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513, na ValeNet, canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro, no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. E a carona, seja no táxi, no Uber, no seu carro, ou, sabe, você que leva seu filho, vai para o trabalho, então todo do seu ladinho, isso é que é importante. Obrigado a você também, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 996802910. Anote esse número na sua agenda do telefone, porque sempre tem prêmios, brindes, promoções e a de hoje está sensacional. E galera, quero começar falando o seguinte: aqui no Brasil existe até uma lenda que fala que técnico tem prazo de validade. 2 anos já tem que trocar, ele não se sustenta no cargo. Mas também existe uma impaciência muito grande. Óbvio que tem trabalho, vou pegar um que foi aqui e a gente viu do Fernando Diniz, que já começa com muita coisa errada, uma convicção que beira a teimosia e fica difícil de você acreditar que esse trabalho vai virar. Mas a impaciência que nós, todos do futebol, torcedores, jornalistas, temos, é muito grande. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma nessas análises, um pouco mais de frieza, de paciência. Óbvio que você tem que pôr na balança os erros, os acertos, tentar entender o trabalho daquele técnico. Mas um exemplo: o técnico, quando ele entende, ele tem maturidade, ele evolui, ele aprende com os erros, ele pode sim virar e conseguir implementar um bom trabalho. Eu estou falando do Léo Jardim. E se a gente for pela onda da cobrança, pela onda das redes sociais, ninguém dura, ninguém consegue. O Cuca já viveu isso também quando foi treinador do Atlético em outra oportunidade. A pressão foi grande, então a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Aliás, está faltando calma em muitas áreas de nossas vidas, seja no trânsito, na relação com as pessoas, mas a gente está aqui falando de futebol, então vamos ter um pouquinho de calma, porque dando tempo, às vezes o trabalho vai virar e vai ser bom. E quem também foi bom, foi bem em cima, Cruzeiro. Olha o sorriso aí do Rafael Mendonça, falando do clube que ele acompanha na Transamérica. Boa tarde, Rafael Mendonça. Feliz com a vitória? Tá mais leve? Muito boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? E uma sexta-feira azul, né? Começando, como você disse, a gente tem que ter calma, né? Bolar-se nas redes sociais, sempre fazendo seus vídeos bem-humorados. Calma, calma. É isso, 3 pontos, né? Como sempre, Bolar-se irreverente, jogador do Cruzeiro. E o Cruzeiro se firmou aí nessa Copa do Brasil, o maior campeão da competição, segue firme para as oitavas de final, né? Então tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Eu ainda quero te ouvir falando nesse programa, o Eduardo é o melhor. Ah, que beleza, tô falando é dele mesmo. Mas esse é o nosso Eduardo, o velho do Rio, o homem do Pantanal, da Chalana, do Almir Sater, as novelas que foram boas. A primeira, então, sensacional. Agora, de novo, contusão, Coelho.
Ô, Eduardo Guerra, seja muito bem-vindo. Você que é um digno representante da Web Rádio Galo, o irmão mais novo de Beto Guerra. De novo uma contusão e para um cara que, para mim, tem outro que você vai falar, depois eu vou te perguntar. Mas é ele e outro, para mim, são os que estão desequilibrando em favor do Galo. Aliás, tem 3, tá? Quanto ao Cruzeiro, é o seguinte, com o Eduardo em campo não tem placar em branco. E quanto ao Galo, cara, fez uma partidaça, primeiro tempo confuso, mas falar do Coelho, que você perguntou, Coelho hoje, sem dúvida, é o jogador mais importante do Atlético. Onde eu acho isso? Ele é aquele cara que está indo para cima, que quebra linhas, que vai num contra um, que dá muita assistência, que faz gols. Então o Atlético vai sentir muita falta do Coelho, porque ele vinha numa fase maravilhosa. Agora eu vou perguntar para ele, para o nosso professor, nosso técnico. Nós temos aqui um técnico, não é um técnico qualquer, ele tem uma carreira vitoriosa, ele é mega empresário, o homem tem cada história, é professor da Federal, vitorioso, e assim, quem tem academia do lado consegue sempre fazer trabalhos bem balizados, muito sérios. Então, quando a gente fala de futebol, eu, pelo menos, tenho como uma das grandes referências Jurandir Gama Filho. Jurandir, seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde aí, nossos amigos da TV Horizonte. Mas deixa eu te perguntar, calma. O homem já ligou a quinta e já foi embora. Eu nem perguntei pra ele. O cara quer a vitória, vai pra cima, meu filho. Vai pra cima, quer a vitória. Eu vou te falar, ele já engatou assim uma quinta reduzida e já foi embora. O pessoal da CSA, assim, trabalha bem feito. E assim, ninguém segura não. Aí eu te pergunto o seguinte, temos uma grande impaciência com os treinadores? Eu vejo aqui, um cara que você gosta, eu gosto, a gente admira, e eu acho que é um absurdo quando eu vejo torcedor do Palmeiras criticando o Abel. Para mim, aquilo ali, eu vou te falar, eu saio do sério, porque o cara é extremamente vitorioso, aí derrapa em um e outro e é normal, vem a cobrança excessiva. Eu vejo, Júnior, um pool, né? Um pool multifatorial, né? Uma das coisas que eu acho que mais influencia é a questão da imprensa, nós aqui com os nossos comentários, no dia a dia a gente leva muita coisa, forma um conceito, né, cobra muito de uma maneira desacerbada, e aí forma a opinião da torcida junto. Tem muito torcedor também que já tem a sua opinião própria em cima do treinador. Então eu acho que está aí comprovado o trabalho do Léo, né? Todo mundo queria tirá-lo aí no início do processo, e ele vem consolidando um trabalho a cada dia, assim como eu acho que o Cuca está consolidando um trabalho a cada dia. E é óbvio, né? Existe uma diferença entre você estar dirigindo um time completo, um time que tem reposição, como o Flamengo, como o Palmeiras, e estar dirigindo um time como o Atlético, por exemplo, que eu acho que até hoje não foi reposta a situação de um Batalha, de um Jair, né? De um primeiro volante ali. O Atlético sofre com isso. E o Cruzeiro que está tentando também achar a sua melhor formação. Fez um jogo ontem excepcional, acho, principalmente no segundo tempo, mas derrapou ainda no primeiro tempo, com algumas, principalmente a parte defensiva, quando avança... Cássio foi bem. Cássio foi muito bem, fez uma defesa já no início do jogo, né, que seria vital ali, se sair 1-0 ali, o jogo poderia ter sido outro. Então a cabeça do treinador é sempre a mais visada, né? Então acho que a gente tem que estar preparado para isso. E vamos acompanhar a rodada de ontem da Copa do Brasil. Palmeiras, Inter, Cruzeiro e Bragantino golearam o Braga, hein? Sobrou. O Botafogo se deu bem. E o Santos? Tava rodando aqui na TV o tanto de gente que tá feliz do Santos, pulando fora. Santos de Neymar, que mandou a torcida que estava em campo lá, não a torcida do Santos, fez gestos de silêncio. Esse Neymar não tem jeito, tem hora que falta humildade. Vamos acompanhar aqui na telinha como foram os jogos. Aqui o Internacional ganhando do Maracanã no agregado 4-0. Cruzeiro 5-0 no agregado, ontem 3-0. O Palmeiras também atropelou o Ceará 3-0. Aqui a gente tem CRB e Santos nos pênaltis 5-4 para o CRB. O Santos caiu nessa. A gente tem o Botafogo, que no agregado acabou levando. E aqui a gente tem o Braga, que passou o trator para cima do Criciúma. Alguma observação, meninos? Eu vi parte desse jogo ontem, né? O Bragantino realmente encaixou um jogo excepcional ontem. Muito ofensivo, batendo muito, assim, a gente martelando muito o time, né, do Criciúma. Então, acho que foi uma vitória contundente. E falando de técnico, acho que o Seabra se consolidando como um grande técnico. Ele já vinha fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. Para mim, foi injustiçado a demissão dele.
foi assim colocado como aquele boi de piranha, né? Sim. Coloca lá no Rio, manda ele, bate nele bastante, está tudo resolvido. E ele fazendo um belo trabalho no Bragantino. Ele vai ser um dos maiores técnicos do Brasil. Pode anotar isso aí. Ditado, né? A prata da casa, né, nunca é bem-vinda. Faltou, né? grife para o Fernando Seabra num certo momento que o Cruzeiro buscava essa mudança de estilo, né? E aí acabou. Eu acho essa cobrança excessiva também que eu falei, nele. isso acabou acontecendo justamente por causa disso. E o próprio peso dele, né, Júnior? O próprio peso dele para estar segurando uma diretoria. O trabalho dele foi melhor tirando o Jardim do que dos outros técnicos. E a Copa do Brasil só volta depois da Copa do Mundo de Clubes. Um sorteio vai definir os confrontos e as partidas devem ser nos dias 30 de julho e 6 de agosto. A gente tem aqui os 16 classificados, estão eles aqui. Então, esses são os 16 clubes. Quando a gente olha, tá tudo ok. Você tem que ter equipes como, por exemplo, o Retrô, porque são 16, ele passou, foi bem, mas dentro de uma situação, você tem clube A, B, mas está dentro de uma normalidade. Eu acho que, surpresa para mim mesmo, a queda de um Grêmio, do Santos, não é, e até entendo. O Grêmio, surpresa entre aspas, porque o Grêmio, Santos, eles estão brigando, comprando a chavinha e as ferramentas para caírem, Rafael. E o legal da Copa do Brasil é exatamente isso, né? A história da Copa do Brasil é essa, são as pequenas equipes retirando muita equipe grande do caminho, clubes da Série A. E aí você pega esse Retrô, que é um trabalho interessante, porque você tem aquelas equipes. Você tem umas equipes que realmente não têm aquela capacidade de seguir adiante, mas você vê uns trabalhos que vêm sendo feitos, você vê a cobrança de pênalti do Retrô, todo mundo batendo no ângulo, uma troca de passes contra o Fortaleza interessantíssimo. Muito organizado. Um time muito organizado. Então, assim, não tem time bobo mais no futebol brasileiro, todas as equipes deram trabalho. Ontem você teve o Inter ganhando facilmente do Maracanã, mas o goleiro do Maracanã fazendo 3 defesas, pegando 3 penalidades máximas, inclusive ele revelou agora um áudio do pai dele. O pai dele falou: sensacional. O Alan Patrick vai dar uma cavadinha e ele fica quieto, não precisa apavorar. E, Júnior, a maioria dos clubes já foram campeões da Copa do Brasil, alguns por várias vezes, né? E o Cruzeiro nessa expectativa aí. Agora que a gente já virou a página, nós vamos rapidinho pra gente antes do intervalo, mas eu tenho que te perguntar. Eduardo Guerra, embalos de sábado à noite, é o Galo e Corinthians, um horário extraordinário, 9 da noite de sábado na Arena. Tá animado, preocupa, é um jogo que esse Corinthians também é outra equipe também regular, mas chega de um bom resultado. Então, assim, é jogo duro? Com certeza, o Corinthians é um grande time. E o Corinthians é que tá, assim, gosta de falar, montanha-russa, né? Faz um grande jogo, porque tem Depay, né? Não sei, o Yuri Alberto. Agora, esse jogo, 9 horas da noite de um sábado, Júnior, acontece um fenômeno muito engraçado e vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Saem quase 500 mil maridos para ir no jogo e não dá nem 15 mil público pagante no estádio. É um fenômeno maravilhoso que acontece no sábado à noite. Bola na rede, denúncia. 500 Fala mil. Isso aí, senhoras que estão do outro lado. Prestem atenção na fala de Eduardo Guerra. O Bola na Rede faz uma denúncia seríssima. Coloca um GPS no seu marido. Faça a denúncia. 500 mil sairão, 15 mil entrarão. Eduardo Guerra não quer paz com ninguém. Sábado, 9 horas da noite. Vamos causar um inferno logo cedo, né? Eu quero que você me explique o que acontece com essas 485 mil, aliás, esses 485 mil torcedores. Para onde eles vão? Mistérios Assista da no Globo Repórter, né? Mistérios pra da onde? Vivem de quê? Comem o quê? Se alimentam? Explica para onde que vão? Mistérios da meia-noite. Todo mundo aí. Não cabe ingresso. Eles vão sofrer de alguma forma, deixa eles, tadinho. Tá certo. Agora, você, Rafael Mendonça, é o Fortaleza, domingo também. Nesse 8h30 da noite é brincadeira, né? É triste. Irregularidade desse Fortaleza é bom ou ruim para o Cruzeiro? Aliás, poucos clubes estão conseguindo se manter, Jurandir, né? Você depois vai dar o pitaquinho disso aí, numa linha regular. O Cruzeiro está sendo, no momento, chegando aí a 8 jogos de invencibilidade, mas pega esse Fortaleza que já não é mais esse sinônimo de regularidade, Rafael. É bom ou ruim? Acho bom para o Cruzeiro, né? O momento ruim do Fortaleza, o Vojvoda vem pressionado agora, ele que sempre é mantido, né, pela diretoria do Fortaleza quando há esse momento de instabilidade.
outras equipes procuram o trabalho dele, mas ele sempre fica no Fortaleza. E aí esse momento de instabilidade acho que é bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai chegar lá se impondo com 8 jogos de invencibilidade, tem que saber segurar, dosar e deixar o Fortaleza se desesperar no jogo, porque o torcedor vai pressionar, vai pedir para ir para cima e aí o Cruzeiro pode acabar tendo o seu ataque facilitado, né, para matar essa partida. A voz rouca do meu chefe, ele está aqui, vamos para o intervalo. Então vou ter que ir, o Rafael está mandando, Rafael Campos, vai para o intervalo. Eu vou, daqui a pouco você vai falar, Jurandir, mais rápido. Placar de um jogo do Cruzeiro e placar do jogo do Atlético. Pensa bem, olha lá. 1-1 Cruzeiro e Fortaleza, 2-0 Galo. Gente, eu sempre fico pensando para que lado que esse Jurandir torce. Você aí de casa pode mandar uma mensagem para cá. Eu quero saber a sua opinião. Fala do Cruzeiro, fala do Atlético. Nosso WhatsApp 31 99680 2910. O intervalo é rapidinho, viu, Jurandir? Ô, gente, esse intervalo aqui, esse velho do Rio tá tumultuando um tanto que eu vou te contar, viu? Tem que fazer aqui o programa, viu? Cris, Geraldo, Hudson, nós temos que fazer aqui o bastidores aqui do programa, porque o bicho pega aqui no seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Esse telefone, guarde no seu celular, mande sua mensagem, dê sua opinião, nós vamos registrar no Bola na Rede. E hoje, é hoje. Vai lá e mande a mensagem. Olha só, esse kit sensacional. Você vai concorrer hoje no final do programa a 3 pacotes de choripã. O Eduardo é doido com choripã. Aqui, o pão de alho, que é fenômeno. 3 de pão de alho, 3 de choripã. E esse aqui, eu consegui mais um. É o pão de queijo com costela bovina. É sensacional. Delícia. 4 pacotes deste pão de queijo. Então, tudo aqui é maravilhoso. O sorteio é hoje no final do programa. São marcas Brasa de Minas, Dujão e Sou de Minas. São deliciosos e cada um mais gostoso do que o outro. Se você é revendedor, procure ter no seu estabelecimento esses produtos. E você, consumidor, procure nas melhores casas de carnes e empórios. Entre em contato com quem distribui BH iFoods pelo Zap. Esse é o Zap da BH iFoods. 99601 3213. Vou repetir. 99601 3213. Mande a sua pergunta para eles, onde que eu acho, onde que eu compro o produto e como se tornar um revendedor desses produtos deliciosos. Sorteio daqui a pouquinho. E tem participação para a gente pôr na tela. Olha o Bento, ó, gente, o Bento eu conheço, porque o Bento é dos grandes amigos do meu irmão Lélio Gustavo. Ele mora ali pertinho da casa do Lélio, no Bonfim, é um cara extraordinário, cruzeirense. Sou fã do Bento, Cruzeiro é o mundo. Daniel Ogando, eu amo o Cruzeiro, o melhor time que tem, eu quero pão de queijo. Boa sorte para você e para o Bento. Fernanda, boa tarde, eu quero participar do sorteio. Fernanda Brum, bairro Milionários. Boa sorte para você, Fernanda. Tem mais? Ainda não, daqui a pouquinho. O pessoal tá lá mexendo, daqui a pouco chegam as mensagens e o Cruzeiro conquistou uma vitória e fica entre os 16 clubes com chance de título na Copa do Brasil. A Raposa venceu o Vila Nova por 3-0, mas enfrentou um primeiro tempo um pouco difícil no jogo de ontem. Cássio apareceu bem, mas no segundo tempo foi diferente. Os melhores momentos estão aí na tela. Eduardo brilhou com 2 gols. Foi até elogiado pelo técnico Léo Jardim. E olha, o goleiro House, que eu ouvi só 59.333 vezes, que ele tem um irmão que também chama House, porque o pai deles adora a bala House. Ele fez ainda boas defesas. Eduardo fez o primeiro aos 10, depois aos 29. E o zagueiro Jonathan Jesus deu números finais aos 40. O Cruzeiro chega a 8 jogos de invencibilidade. Rafael Mendonça, vitória incontestável do Cruzeiro? Incontestável, né? O Cruzeiro, apesar de um primeiro tempo em que bateu um pouquinho ali de cabeça, mas soube controlar o jogo, né? Soube segurar a equipe do Vila, que teve que ir para cima, perdeu no Mineirão por 2-0, 2 gols de Caio Jorge. Ontem o Jardim colocando o ataque de Gabigol e Caio Jorge, né? Segunda vez
que ele coloca esses dois no ataque novamente, que muito torcedor do Cruzeiro quer ver isso em campo, né? E ele tem demonstrado, falou que ia dar ritmo ao Gabigol, deixar ele mais tempo. Não é pra você falar do Gabigol, eu tô te perguntando, aí ele vem com o Gabigol, ele entra, ele atropela. Mas aqui, pior que ele lê a lauda, eu não entendo. E o Eduardo... Não, pode falar do Gabigol, tô brincando com você. Mas isso, o Jardim conseguiu dar uma cara para esse Cruzeiro, que ele está conseguindo movimentar ali, fazer bem esse gerenciamento da equipe, e graças a peças que não se destacam tanto para o torcedor, que é a questão do Christian no meio-campo e ontem do Eduardo, que é um jogador de qualidade, já demonstrou isso na sua passagem pelo Botafogo, que chegou no Cruzeiro ali ainda tentando se encontrar, e o técnico Leonardo Jardim vai dando oportunidade, porque esses jogadores que o Cruzeiro tem colocado, para dar certo, precisa dessa mescla, daquele jogador no meio campo que é a formiguinha, que vai brigar, que vai lutar, que vai voltar na marcação. E aí, para você ter um ataque de Gabigol e de Caio Jorge, como o Jardim tentou ontem, você precisa de jogadores como esse no meio de campo. Eu acho que você está sendo injusto, porque o Gabigol ajuda demais, ele recompõe muito. O Gabigol é um dos caras, eu vejo, como a gente tem falado muito do Matheus Pereira, que ele está ajudando taticamente. Eu enxergo no Gabigol um cara que joga também muito para o time. Talvez por isso que ele seja o cara que todos os gols do Cruzeiro estão tendo a participação dele. O número dele de assistência, de participação é muito alto, porque num certo sentido, como ele não joga lá na frente, ele está se sacrificando muito e ele sempre busca a bola, está servindo muito aos companheiros. Então, assim, o Gabigol tem sido, Jurandir, para mim, um cara extremamente tático, está vivendo um momento até de humildade dentro de campo. E para mim, hoje eu vejo, o Jardim foi até justo e coerente nessa, porque poderia ser que ele não começasse e aí pintasse Lautaro para fazer raiva, ou o próprio Bolasso, que a gente sabe que ele não suporta um ritmo tão intenso. Gabigol, na sua concepção, ele é o cara que tem que jogar, até porque ele incomoda muito o adversário, não tem dúvida. O resultado é você ter mantido um treinador, né, mesmo com todos os problemas que ele teve no início ali da sua temporada, mas com convicção de modelagem de jogo, de estrutura de jogo. A gente vê que ele não muda. Entra jogador, sai jogador e você vê que a estrutura continua a mesma. Então, botou o Gabigol, botou o Caio, está funcionando muito, até porque divide responsabilidade, né? Você vai marcar mais gente que traz um perigo absurdo. Mas presta atenção, Júnior, no equilíbrio do time lá. O time, pode ver que o Cruzeiro, quando tomou o sufoco que tomou, é porque desceram com 7 jogadores. Voltou para marcar com 7 jogadores, quando muito com 8. E hoje você descer com 7, descer com 8, é muito perigoso, né? Então o outro time avança com 7, avança com 8. Às vezes fica até exposto numa transição, mas avança com 7, 8. E aí fica quase que 1 para 1. E isso traz muita confusão na marcação. Mas eu achei um Cruzeiro no caminho certo, vai trazer muito problema aí na Copa do Brasil. Eu estou recebendo aqui uma mensagem dizendo: ô Júnior, não faz isso não. Você vai fazer isso com o Rafael Mendonça? Eu trabalho com ele todos os dias. O Rafael é fã do Gabigol, tem até pôster lá na mansão que ele mora, naquela cobertura do Gabigol, ele e Gabigol, os dois fazendo gesto. Aqui o Adair Lino mandou a mensagem e falou que quer concorrer ao pão de queijo. Mas manda mensagem, Dadá! E falando que você é fã incondicional do Gabigol. Mas ele tá meio amargo. Mas tô com o Jardim, viu? Tem que ficar no banco. Não. Eu vou embora depois dessa. Agora de Eduardo para Eduardo. O Eduardo demorou, mas desencantou agora. E assim, aquele Eduardo de 2023, que a gente não viu aqui no Cruzeiro, mas de repente, coisa que depois a gente pode até falar no Atlético. Tem gente que está aqui e ainda não virou, como um Bernard, por exemplo. Mas a gente está aqui agora no caso do Eduardo. Às vezes, num momento, e até o Eduardo começou a deslanchar, como ele saiu um pouco da frente, começou a jogar um pouco mais atrás como volante, e de repente o cara surge um momento desse, parece que ele entra até mais ligado. Eu acho que essa movimentada que ele passou foi positiva, porque ontem não só os gols, mas ele apareceu bem, Eduardo. Júnior, peraí. Mandei a mensagem para concorrer aí que eu estou querendo esse prêmio. O Eduardo, cara, desde o Botafogo, eu falo que é aquele jogador operário, mas ele é muito bom de bola, tem muita qualidade, ele tem muita visão de jogo, que é o principal. E agora está achando seu espaço no Cruzeiro, que é um time também estrelado ali, né? Cheio de grandes estrelas e tudo. Esses caras mais operários têm que cavar, o caminho deles é mais longo até ter a confiança do treinador. E eu acho que ele vai achar esse espaço, ele é um cara bom de bola.
Agora, sobre essa questão do Gabigol, cara, assim, eu tenho uma visão totalmente diferente, não sei se eu estou errado, mas eu acho que ele é muito protegido. Eu acho que ele até hoje não entregou nada no Cruzeiro, não jogou nada no Cruzeiro, e eles estão achando essa posição mais para trás, tentando inventar que ele está jogando bem. Para mim, o Gabigol é uma grande decepção, é a maior decepção do Cruzeiro até agora. O cara que ganha o que ele ganha, que veio com a pompa que ele veio, que veio com o título, inclusive em cima do Atlético, na Copa do Brasil, fazendo o gol, e muito importante. Ele não, até agora não entregou nada no Cruzeiro, viu, Júnior? Acho ele não entregou, visão... talvez, na expectativa de ser o cara gol. Sim, mas pro time ele tá jogando. Mas agora, é o artilheiro. Nós não podemos falar do salário dele, não, que aí não tem o que dizer, cara. O custo. E ontem contribuiu, inclusive, no primeiro gol do Cruzeiro, foi uma assistência dele, que ele escora a bola muito bem. Muito. É um jogador de qualidade, eu acho, né? Tá passando uma fase. Vocês dois se aliaram contra Gabigol, viu? Ô, Gabigol, tô com você. É você e mais 10. E vamos ouvir Léo Jardim. Ô, Léo, abre seu coração aqui pro Bola na Rede. Fala com a gente. Bem, em primeiro lugar, acho que foi importante o Cruzeiro jogar de forma responsável e de forma a que este jogo era o mais importante. Não pensar no Fortaleza antes do tempo. Agora podemos pensar no Fortaleza, mas antes do jogo tínhamos que pensar somente neste jogo. Primeira parte muito dividida, com muitos duelos, o adversário a tentar na sua casa nos pressionar alto e a tentar contrariar um pouco o nosso jogo. Segunda parte, eles quebraram um pouco em termos de intensidade e a nossa maior qualidade acabou por fazer a diferença de jogadores que entraram e de jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. Agora eu quero ver vocês falarem em cima do que ele disse, porque vocês não ouviram nada. Vocês ficam só trelando. Mas ele disse que já conhecia o Eduardo, não só pelo futebol português, também quando estiveram no mundo árabe. Então é legal essa confiança quando alguém deposita no jogador esse tipo de confiança. E um detalhe, hein? O Cruzeiro e Fortaleza, o Fortaleza tomou um coco pro Vasco. Então, assim, esse Fortaleza vai estar nervoso lá, vai ser uma parada pro Cruzeiro. Eu acho também que vem mordido, viu? Vem mordido? Eu acho. Por isso que eu cravei 1-1. E o Fortaleza é um time que, altos e baixos, ele faz uma partida muito ruim, mas pode fazer uma partida de 5-0. Assim, é um time que tem muita qualidade, mas está atravessando até estranho, né? Porque o técnico fica há muito tempo, já era para estar mais linear, mas esse ano eles estão muito Eu não acredito no placar, mas você quer dizer o futebol de uma equipe que venceria por 5-0. E Rafael Mendonça, o Léo Jardim, você não ouviu, então vou te falar, porque você tá... Ora, pois! Você tá aí só mandando mensagem para pedindo ganhar autógrafo pro Eduardo errado aqui. Ele falou que o Eduardo é fundamental. E isso aí pesa pro cara também se soltar. De repente vai entendendo que o técnico está depositando uma confiança, você ganha moral e aí o cara deslancha. É fundamental, sim, porque o Jardim conseguiu trazer para o Cruzeiro uma mentalidade que é o seguinte: não teremos os 11 titulares no Cruzeiro. Ele bateu isso desde que chegou e os jogadores realmente entenderam. E o Eduardo é essa peça fundamental. Ele não vai ser titular nessa equipe do Cruzeiro, mas vai entrar, vai ter as suas oportunidades e vai mostrar que é um grande jogador, como mostrou ontem. Então, sim, tem espaço para todo mundo nessa equipe do Cruzeiro mostrar o seu futebol, ainda mais com esse calendário de muitos jogos aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vai precisar estar girando realmente esse elenco e o Jardim demonstrou que acertou no que ele fez nesse elenco do Cruzeiro. E é fala de confiança, né, João? Para o jogador, fala de confiança. Na minha época, por exemplo, a gente botava o jogador no banco e falava que ele era o cara mais importante, porque quando ele entrava com uma situação de ter que consertar, ter que decidir. Isso dava uma importância para o jogador que estava no banco. Ele está valorizando o jogo. Alex Alves é um exemplo disso. Alex Alves. Isso. O Rafael tá... Esse homem, eu vou te falar, não para de falar. Meu Deus do céu, eu tenho que falar do Pedrinho. Você não deixa eu falar do Pedrinho, que é o homem, nós temos que falar. É só para falar do foco do Jardim, porque ele queria contratações, não deu certo, e aí ele mudou o foco. Ele falou, não, eu encontrei os meus reforços para essa janela aí do meio do ano dentro do próprio elenco. Sim. Né? Então, assim, o Jardim realmente dando moral para os seus jogadores. É isso aí. E você também, Eduardo, é fundamental aqui no nosso programa. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, falou ontem em Goiânia para a imprensa e valorizou o momento da equipe. Disse que administrar supermercados é mais fácil, que esperam o título e que o clube seja mais rentável daqui para frente. E por fim, tá aqui, ó, a gente tem uma foto dele abraçando o Dudu quando estava no Cruzeiro.
ele desejou felicidades ao Dudu, abre aspas, que ele seja feliz no novo clube dele e a gente feliz no lado de cá, fecha aspas. E aí você pode mandar sua mensagem pra gente dizendo do desafio do Cruzeiro no fim de semana e o que você quiser. Sorteio daqui a pouquinho do kit de pão de queijo, choripã e pão de alho. O intervalo é rapidinho. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Anote, guarde esse dial. E vamos sortear daqui a pouco um kit com 4 pacotes de pão de queijo. Olha aqui, com costela bovina. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. A vizinhança inteira vai querer frequentar a sua casa, sua família. Você vai ter um fim de semana extraordinário. 3 pacotes de pão de alho. Esse pão de alho aqui é fenômeno. E aqui, 3 de choripã, que é aquele pão com linguiça. Eles são das marcas Brasa de Minas, do João e Sou de Minas. São deliciosos e cada um mais gostoso do que o outro. Se você é revendedor, procure ter no seu estabelecimento. E para você, consumidor, procure nas melhores casas de carne e empórios. Entre em contato, outra alternativa, com a BH Y-Foods pelo Zap. Anote aí, 99601-3213, 99601-3213 e peça o seu. Agora a gente vai para a telinha. Tem aqui Letícia Seton. Boa tarde, eu amo o Cruzeiro, quero participar do sorteio no Bola na Rede, quero pão de queijo. Boa sorte para você, Letícia. Marcos Cruz. Boa tarde, sou o Marcos do Camargo, sempre acompanho o Bola na Rede. Obrigado, viu, Marcão? Quero participar do sorteio, o programa está cada dia melhor. Grande abraço. Valeu demais, meu velho. Muito obrigado. Azevedo, parabéns, Júnior, pela apresentação do programa e também pelos comentaristas de peso. Professor Jura, multicampeão de futebol mineiro, parabéns pelo conteúdo. Esse é o cara, uma história vitoriosa, uma história extremamente rica no nosso futebol. O Denner, então grande, ó, pra você, Denner, é beijo. O homem foi bandeirinha, preparador físico, fisiologista, o homem foi da PM, foi de tudo, mas no futebol ele é uma sumidade. Tá aqui o Paulo, boa tarde, Júnior Brasil, me chamo Paulo Roberto e quero participar do sorteio. Parabéns pelo programa, sucesso, você merece. Paulão, um beijo para você e obrigado. E agora vamos falar do Galo. Mais um problema para o time de Cuca. Outro jogador lesionado. Nessa quinta, Coelho teve lesão constatada na coxa direita, que foi confirmada após exames. O jogador reclamou das dores durante o jogo contra o Maringá nessa quarta. Além dele, Arana é outro que também está no DM. E quem é dúvida? Quem é dúvida? Hulk. Ele saiu da partida contra o Maringá reclamando de dores na região da coxa. Você já falou, Eduardo, que é o cara. Então eu vou ouvir o Jurandir. Ô Jurandir, o Coelho ao lado daquele que... esse outro eu vou até deixar de novo para você, porque eu sei que você tem uma identificação com ele. Mas o Coelho é um cara extremamente importante. Eu acho que ele ajuda, ele abre o jogo, ele consegue dar a profundidade necessária, ao mesmo tempo ele conjuga tudo isso com habilidade, boas assistências e mais... ele ainda consegue ter uma boa leitura de jogo para estar dentro da área quando a bola está zanzando por ali, está passando. Então, ele tem ganhado confiança e se tornou um cara importante. E com isso, ainda mais quando você tem um Arana de um lado esquerdo, agora a gente não está tendo, quando ele volta teve esse problema, mas ganhou muito o Atlético pelo lado esquerdo. Sem dúvida, né? O Coelho vem fazendo, inclusive dando mais opções táticas para o Cuca, que é aquela velha bola esticada que o Cuca deixou de usar durante um tempo e agora voltou a usar essa bola esticada em Rony, em Coelho, mas principalmente no Coelho, com o raspão do Hulk, com o raspão do próprio Rony, aproveitando isso no jogo, né, de quarta-feira, usou essa bola muitas vezes e o Coelho tem realmente 1 contra 1 muito forte. Um jogador que pesa muito, tem que ter 2 cuidando dele, 3 cuidando dele, porque se deixar, ele realmente faz a diferença. Mas eu acho que o Atlético está com esse problema aí de essa quantidade de lesão. A gente precisa estar analisando isso direitinho. Nós vamos analisar. E a você, Eduardo, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Uma resposta eu sei qual que você vai dar, mas eu quero ouvir a outra.
Lianco e Coelho são os dois jogadores no momento que melhor apresentam o futebol. E emendando, eu quero que você reafirme, porque você sabe e conhece muito bem que você trabalha com comunicação, a gente sempre tem uma audiência rotativa, muita gente não te ouviu da primeira vez. A dúvida que você vai tirar aqui agora, eu tenho uma opinião diferente da sua, mas a gente não briga por isso. Lianco continua sendo o jogador mais bonito do Atlético? Lianco é o mais bonito e o melhor zagueiro do Brasil, com certeza. Está numa fase esplendorosa, mas, Júnior, para mim, o melhor jogador do Atlético hoje, que vem jogando, se destacando, e por mérito, que quem vem da base sofre muito para se destacar no Atlético, principalmente, é o Rubens. O Rubens vem fazendo partidas assim maravilhosas, ora no meio de campo, ora de volante, ora de ponta esquerda e melhor ainda como lateral esquerdo. É um cara polivalente, já está dando interesse do Palmeiras de vir pesado contratar ele aí. E eu acho que o Premier League vai aparecer, porque ele tem um físico muito então privilegiado. Segura isso aí, que você está falando da Premier League, olha só. Isso aqui tá. Você também é outro. Tô igual o Rafael. Tá igual o Rafael. Ontem a gente falou até sobre isso, do problema das contusões, dessa pré-temporada e tal. Mas a questão é o seguinte: a gente vai falar de um cara que também vive um momento iluminado. Quem que é esse cara? É o Rubens, de 23 anos, ou seja, tá novo ainda. Ele tá valorizado, tem ajudado muito o time. Então aquilo que você vai falar, só para contribuir um pouquinho, tá aqui na tela o Rubens. E hoje é falado que Palmeiras já foi citado, até o Rap Show trouxe a informação. Acho que foi o Rap, não, foi o Guido Jorge que falou sobre isso. Então é um jogador que está valorizado aqui para o Brasil, muita gente cogitando, ele não pode mais atuar no Brasileiro, porque ele já fez os 7 jogos, mas até foi cogitado nisso, porque pensando em termos de Mundial. Mas é um cara que, como você estava dizendo, você pode até concluir, ele tem ainda também esse mercado externo. Sim, é um menino muito novo, 23 anos, tem uma forma física esplendorosa, velocidade, recomposição, o maior ladrão de bola do Atlético. O Rubens, ele é o verdadeiro polivalente. Tem jogador que você fala assim, joga ali, mas o cara joga mal nas duas. Ele não, ele realmente resolve. A ponta esquerda, de quando precisou, ele foi bem. Lateral esquerdo tá voando, jogou de primeiro volante, segundo volante. É um cara que, assim, Palmeiras está interessado, mas acho que é muito difícil do Atlético abrir mão dele pro Palmeiras, não sei. Talvez o Palmeiras tenha poder aquisitivo para isso, mas eu acho que vai chegar até o final do ano do jeito que ele está jogando, proposta de fora e proposta pesada. Rafael Mendonça, então, porque eu tinha citado os dois e segurado o Rubens por conta desse capítulo. Coelho, Rubens, Lianco. Esse trio forte, que são os caras que mais têm feito a favor do Atlético. Aí entra num problema. Quem que é a expectativa do cara que resolva, do cara que arrebente? Aí tem até um detalhe. Hulk, é dele que eu estou falando, ele deve inclusive continuar batendo pênaltis. Ele já fez 125 gols em 250 jogos, um aproveitamento muito positivo. Nas cobranças, ele converteu 41 e perdeu 10. A pergunta que eu te faço é 2 em 1. Ele, na sua opinião, deve continuar batendo? E assim, é um momento que o Hulk merece um cuidado maior, porque talvez nessas temporadas seja um momento que ele menos tem produzido, e eu atribuo isso ao desgaste, à questão física, a essa sequência. Ele continua sendo seu batedor, e qual a sua análise desse momento do Hulk? Não, continua sendo batedor sim, né? O Hulk é a grande estrela do Atlético, é o jogador que vai chamar para si a responsabilidade, que quer estar em todas as partidas, só que ele tem que entender alguns momentos que não vai ser possível isso. E aí eu acho que essa parada agora do mês de junho vai ser fundamental para essa equipe do Atlético conseguir um certo equilíbrio, porque está uma equipe completamente desequilibrada por conta das lesões. Você tem um Hulk que não vive um bom momento, muito em conta disso, porque os jogadores, Arana lesionado, agora a lesão do Coelho, até aproveitando, né, tem um sorteio do pão de queijo que é essencial para a mesa. Pão de queijo? Pão de queijo? Fazendo esse trocadilho. Sensacional. É um produto sensacional para a mesa. Já virou corte. Não justifica mais não. O pão de queijo do coelho, tá certo. Não, o queijo é essencial para esse time do Atlético. Mais uma lesão que preocupa, então precisa dessa bola. Já acabou, mas tem que levar em consideração que o pênalti foi batido na arena, em gramado novo. E você vê que o erro do Hulk foi pegar a bola por baixo demais. Então eu quero saber se ele treinou bater pênalti no mesmo campo que ele bateu na quarta-feira. E sem falar aqui, ó, de pão de queijo, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, Jurandir Gama Filho, ela tá aqui, tá anotadinha pra gente falar.
muito dessas lesões, porque está um pouco acima daquilo que é a normalidade que a gente acompanha, apesar de que esse calendário está muito, sabe, exigente com o Cruzeiro e com o Atlético e Cruzeiro. A falta de pré-temporada que o Atlético pegou, viajou, já começou a jogar de cara, diferente até do Cruzeiro, é o grande vilão da história? Eu quero crer que sim, Júnior, assim, sem poder afirmar isso, porque a gente não está dentro do elenco, não está dentro da equipe, mas eu vejo assim, por eliminação, né? O Atlético tem um dos melhores preparadores físicos do Brasil, o Atlético tem um dos melhores fisiologistas do Brasil, o Atlético tem um melhor médico ortopedista do Brasil, tem o doutor Haroldo, que é o cardiologista do Atlético, que também é um dos melhores médicos do Brasil. Então, o departamento, tanto médico fisiológico, departamento de preparação física do Atlético, não tem ninguém ali que não seja muito competente, além de ter um treinador muito competente. Então, eu quero crer que realmente faltou alguma coisa na estruturação da temporada, por compromissos que visam, às vezes, uma receita financeira, e com isso que acaba prejudicando o time, principalmente com o elenco, que a gente acha que o Atlético tem elenco muito grande, mas não, é um pouco limitado. Curto. E hoje foi divulgada a nova camisa do Atlético. Bombou, achei maravilhosa, muito bonita. Coloca aqui na tela pra gente poder ver essa camisa. Tá aí o Hulk. Olha só, camisa linda, maravilhosa. Bonita. Gostou, Eduardo Guerra? Bonita, aprovada? Vi ela pessoalmente agora lá na Arena, né? O Galo Doido chegou lá na apresentação que estava tendo da diretoria do Atlético. Bem bonita mesmo. Você já comprou uma? Não deu tempo. Eu vim direto pra cá, né, Jesus? Pensei que você ia me dar uma de presente, mas vou levar só o choripã mesmo. Aqui, pra vocês dois. Aprovada, bonita, gostaram? Pra gente ir pro intervalo. Aprovado. É só aprovado, sim e não. Aprovado. Senão você vai contar a história das camisas do Atlético. Mas tem que ser uma camisa, assim, mais limpa mesmo. Tá faltando isso, né? O Atlético tem que prestar muita atenção no número atrás, porque você coloca aquele amarelo com a numeração que você não consegue ver o número do jogador. Gostou, Júlio? Linda demais. E a gente vai para um intervalo. Quero ouvir sua opinião. Gostou da blusa? Coelho vai fazer falta? Preocupado do jogo contra o Corinthians? Anote o zap. Sorteio daqui a pouco, hein? Desse kit. 99680-2910. Eu vou dar um kit pro Rafael para ver se ele comendo ele para de falar. Intervalo é rapidinho. Coelho! Pão de coelho! Voltamos com o seu Bola na Rede, o programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de esportes e muito mais. A gente vai aqui rapidinho, solta a tabela, tá aqui. Samuel, boa tarde, Brasil. O Cruzeiro está dando alegria a cada jogo. Vamos rumos aos títulos. Meu nome é Samuel, moro em Pirapora, interior de Minas, e me coloca no sorteio. Assisto todos os dias pela Parabólica Digital. Valeu, Samuel. Raimundo Pereira, sou atleticano, moro aqui no Mato Grosso. O Galo vai ganhar de 2-1. Quero ganhar o kit de choripã. Me ajuda aí, mandar isso pra você, fica mais caro do que os produtos. Mas se você ganhar, eu vou levar pessoalmente. Trato feito. Aí, tem mais um. Luiz, quero levar esse kit de pão de queijo ou choripã do sorteio de hoje. Parabéns pelo programa, galera. Luiz Felipe Silva, Centro de Contagem. Boa sorte aí pra você. E o foco é o brasileiro. Tabela aqui na tela pra gente falar da rodada rapidinho. Flui, Vasco, clássico. São Paulo e Mirassol, clássico, olha lá, hein? Atlético e Corinthians, Grêmio e Bahia, Flamengo e Palmeiras, é o jogo da rodada. Sport, Inter, Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro, Braga e Juventude, Botafogo e Ceará. Rapidinho que nós estamos no limite. O jogo da rodada é Palmeiras e Flamengo? Palmeiras e Flamengo, né? E aí o Cruzeiro conseguindo um bom resultado. Não, eu perguntei para você o jogo da rodada. Não. Palmeiras e Flamengo. Pode brigar pelo título, Cruzeiro na próxima rodada. Corta o microfone do Rafael, Jurandir. Não me ajuda, não. Vai lá, Jurandir, o jogo da rodada. Sem dúvida, Palmeiras e Flamengo. E aí, Eduardo? Vitória e Santos, o jogo dos desesperados. Vai sair faísca lá no Bahia. Tá certo, então agora a gente vai pro sorteio. Quem vai ganhar o kit que a BH iFoods está oferecendo? 4 pacotes de pão de queijo, 3 de choripã e 3 de pão de alho. Roda aí, sorteia. Galera, tá girando lá o sorteio. Gira. Eduardo Guerra. Atenção. Olá, meu nome é Natália e amo o Cruzeiro. Eu quero participar do sorteio no Bola na Rede. Quero pão de queijo. Parabéns, Natália. Ganhou. A gente vai entrar em contato com você para providenciar a entrega. E você curtir aí um fim de semana com pão de queijo, pão de alho e tudo mais. E galera, o Ancelotti, o Real Madrid anunciou a saída dele, fica oficial no sábado, o Real joga. E só de Liga dos Campeões, nessa volta dele ao Real, tem duas, tem um Mundial.
e uma passagem muito vitoriosa. É o treinador com mais títulos na história do Real e um novo técnico da seleção brasileira. Ele até postou uma carta se despedindo e agradecendo. Jurandir, 15 segundos, é o nome para a seleção? Em termos de conquista, não tenho dúvida, né, Júnior? Vamos ver a adaptação dele à nossa seleção, aos nossos jogadores. E aí, Eduardo? Cara, um grande nome, tem currículo, é um grande treinador para fazer esse povo brasileiro feliz. Não a CBF, mas o brasileiro vai ficar muito feliz com ele. Eu tenho até medo de perguntar para o Rafael. Porque o Rafael, é objetivo, Rafael. Foca em mim. É o seguinte, Ancelotti realmente é o nome de treinador. Mas e aí? A CBF vai ter tempo dele fazer realmente alguma coisa para o Brasil jogar e chegar nessa Tá bom, Rafael. Grande abraço para o meu amigo, meu irmão, Fernandinho da Carmania, lá na Beaçotes 438. Tá ligado, acompanhando a gente. Ô, gente, só tem que agradecer a vocês pela companhia, por mais uma semana, que Deus nos abençoe, a gente tem um fim de semana abençoado de todas as formas, que você curta bem, seja em programação cultural, fazendo aquilo que você gosta com a sua família. Eu vou estar pedalando, vendo os jogos. E hoje, hein, olha a dica, 7 da noite, Placar Horizonte. Segunda, 10 da manhã, Deus me livre. E se Deus abençoar, segunda estarei de volta ao seu ladinho a partir de 1 da tarde. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jurandir. Obrigado, Eduardo Guerra. Valeu demais. Um bom fim de semana. Corta o microfone do Rafael.